pensei que veria esse dia. O dia em que minha própria filha me olharia nos olhos e me expulsaria de casa. 30 anos dedicados a ela, cada segundo, cada centavo, cada sonho, jogados fora como se não tivessem valor. E tudo porque, por alguns meses, eu não poderia mais sustentar o estilo de vida que ela e a família escolheram ter. Mas para entender como cheguei aqui, você precisa conhecer todos os personagens dessa história, porque nada disso começou hoje. Meu nome é Beatriz Mendes. Nasci e cresci em um bairro simples de Salvador. Meus pais morreram cedo e aprendi desde jovem que, se quisesse sobreviver, teria que trabalhar mais do que qualquer um. Com 19 anos, entrei para a enfermagem. Foram décadas em hospitais, plantões intermináveis e noites frias segurando a mão de estranhos à beira da morte. Eu não tinha filhos, pelo menos até conhecer Camila. Ela tinha apenas 2 anos quando a vi pela primeira vez. Magra, com o olhar perdido, estava sentada num banco de madeira de um orfanato. Descobri que tinha nascido com um grave problema no coração, abandonada pelos pais biológicos na porta de uma igreja. Não sei explicar, mas naquele instante algo me disse que eu não podia deixá-la ali. Eu e meu marido, na época, a adotamos. Ele resistiu no começo, mas cedeu. Por 2 anos, fomos uma família, até que ele me deu um ultimato. Ou devolvia Camila para o orfanato, ou ele iria embora. Ele foi. Eu fiquei. E com ele foi embora qualquer chance de ter uma vida fácil. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos ao mesmo tempo. Peguei empréstimos, vendi o pouco que tinha, só para pagar as cirurgias e medicamentos que salvariam a vida dela. Camila cresceu saudável, estudou em boas escolas, se formou em farmácia. Linda, inteligente e cada vez mais distante de mim. Quando conheceu Rodrigo, um advogado de família tradicional, pareceu encontrar a vida que sempre quis. Mas junto com ele veio Vera, a sogra, uma mulher altiva, acostumada a ditar regras e medir as pessoas pelo tamanho da conta bancária. Vera nunca me perdoou por ser apenas uma enfermeira. Nas reuniões de família, seus olhares eram frios e suas palavras piores ainda. Ela via Camila como alguém que tinha subido de nível ao se casar. Eu era apenas um resquício do passado que elas preferiam esquecer. Morávamos todas na mesma cidade, mas em mundos diferentes. Eu ainda trabalhava no Hospital São Rafael, um prédio moderno com cheiro constante de desinfetante e ar-condicionado gelado que fazia o corpo tremer nas madrugadas de plantão. Camila vivia num apartamento espaçoso, no bairro mais caro, decorado com móveis importados que eu nunca teria condições de comprar se não fosse pelo detalhe de que fui eu quem deu a entrada naquele imóvel anos atrás. Mas eu não me importava. Achava que estava ajudando a filha a ter estabilidade. Achava que estava construindo segurança para ela. Numa tarde abafada de sexta-feira, recebi a notícia: corte de pessoal. Depois de 30 anos de serviço, estava fora. Oficialmente, a justificativa era reestruturação. Na prática, preferiam enfermeiras mais jovens, mais baratas. Saí do hospital ainda com o uniforme, o crachá pendurado no pescoço, e fui direto para a casa de Camila. Quando contei, ela não perguntou se eu estava bem, não perguntou o que planejava fazer. Só disse com os olhos estreitos: "Mãe, você virou um peso morto." E ali, sem que ela soubesse, eu decidi que não seria mais a mãe silenciosa que engole tudo. Ela não sabia, mas eu carregava comigo um segredo capaz de virar o jogo. Eu fiquei em pé no meio da sala de Camila, olhando para a moldura da nossa foto no dia da formatura dela. Eu estava atrás, apertada no vestido simples, os olhos marejados de orgulho. Ela na frente, maquiagem impecável, sorriso grande, o canudo erguido.
Lembrei do que falei naquele dia, cochichando no ouvido dela enquanto os outros gritavam seu nome. Quando você tiver dúvidas sobre seu valor, olha para trás e me procura. Eu vou te lembrar. Hoje, quem olhava para mim era uma mulher com as sobrancelhas arqueadas e a impaciência de quem tem pressa para voltar à própria vida. Peso morto, repeti em silêncio, como quem mastiga uma pedra. Eu não nasci preparada para a ingratidão, mas a vida me treinou para a resistência. Cresci num bairro de casas geminadas, parede fina, cheiro de café passado logo cedo. Aprendi a caminhar rápido, a falar baixo quando a raiva queria ser mais alta. Na enfermagem, descobri que a mão firme salva e que a firmeza sem ternura vira lâmina. Foi no corredor branco de um hospital municipal que Dona Eulália apareceu na minha vida. Ela era paciente de longa permanência. Unhas curtas, cabelo preso num coque baixo, um olhar que te media sem te diminuir. Tinha sido professora de música, pianista de sala de concerto quando Salvador ainda obedecia a outros relógios. Você tem dedos de quem já segurou o mundo, Beatriz. Aprenda a colocá-los onde vale a pena. Ela dizia isso sorrindo e, quando a dor deixava, me ensinava a contar compassos, a ouvir a respiração como metrônomo, a encontrar silêncio dentro da barulheira de um plantão. Depois da alta, virei cuidadora dela. Não por fuga de salário, mas por encontro de destino. Eulália me adotou com a paciência com que se cuida de uma planta antiga. Conversava comigo, largava livros pela casa como quem deixa trilhas, me levava a concertos acessíveis, insistia para que eu escolhesse uma peça e a aprendesse de ouvido. Quando a saúde começou a declinar de verdade, sentávamos ao lado do piano e ela pedia: "Toca o que te dói hoje." E eu tocava. Acho que foi ali que ela me escolheu. Não por pena, ela detestava a pena, mas por reconhecimento. Duas mulheres sem plateia, sobreviventes de seus próprios roteiros. Quando ela se foi, deixou um envelope pardo com meu nome. Dentro, o testamento e uma carta curta. Seus dedos sabem onde pôr a vida. Não gaste com quem corta suas mãos. Era uma fortuna que eu jamais esperaria e que guardei no lugar mais difícil de alcançar, atrás do silêncio. Camila não conheceu Eulália, ou melhor, eu não a permiti conhecer. Não por vergonha, por proteção. Minha filha, sim, minha filha, ainda que o sangue discordasse, nasceu do acaso e da compaixão. Eu era voluntária num abrigo quando vi um par de olhos imensos num rosto miúdo. Um papel preso ao cobertor trazia um nome de batismo e uma anotação médica: cardiopatia congênita, cuidado intensivo. Eu já era casada naquela época. Ele, meu marido, tinha um bom emprego, uma família que vivia de jantar de domingo e frase feita. Quando levei Camila pela primeira vez para casa, ele até tentou, comprou bonecas, pintou o quartinho de amarelo. Mas amor de fachada não dura uma estação. 2 anos e uma cirurgia depois, colocou o ultimato em cima da mesa. Ou a devolvemos, ou eu vou embora. Ele foi embora naquela mesma noite. Camila dormia com o fio do soro enroscado no braço e eu fiquei sentada ao lado da cama, a cabeça encostada no colchão, prometendo a uma criança febril o que eu não sabia se podia cumprir. Eu não solto sua mão. Crescemos nós duas. Eu e meus turnos dobrados. Eu e as contas atrasadas. Eu e a matemática da sobrevivência. 2 blusas, um par de sapatos, arroz, feijão, remédio, o ônibus das 5. Camila melhorou, ganhou cor nas bochechas, vontade nos olhos. Na escola, era o tipo de menina que quer acertar. Na adolescência, começou a se defender do mundo antes que ele a atacasse. Aprendeu rápido a linguagem do status e o feitiço do pertencimento. Quando entrou na faculdade, mudou o guarda-roupa, o corte de cabelo, o círculo de amigos. Não era maldade, era medo de voltar a ser ninguém. Rodrigo apareceu como uma espécie de selo de qualidade para essa metamorfose. Advogado, família de sobrenome conhecido, sogra com carteirinha de clube. Vera era o tipo de mulher que mede gente com fita métrica que só ela enxerga. Eu tentava não atrapalhar, ajudava com o que podia, paguei a entrada do apartamento depois de um ano inteiro aceitando o plantão que ninguém queria. Na escritura, ficou o nome dos dois. É melhor para o crédito, disseram. Eu acreditei, porque queria acreditar. Na sexta-feira do corte de pessoal, o calor grudava na pele.
O ar do ônibus parecia doce de tão carregado. Cheguei no prédio deles com a sensação de estar desligando uma máquina que fazia ruído há décadas. Do elevador até a porta, um corredor de fotografias. Viagem à praia, o sim diante do juiz, a festa de fim de ano da firma de Rodrigo. Eu não existia em nenhuma moldura. Quando contei da demissão, Rodrigo franziu a testa com cara de gerência. E Vera pegou o celular como quem procura um número capaz de consertar o que não quer olhar. Camila, essa, encolheu a boca num sorriso cínico que eu nunca tinha visto de perto. Mãe, a gente não pode sustentar um aposentado sem aposentadoria. Você devia ter pensado nisso antes. Ela achou que estava dizendo uma frase racional. Eu ouvi uma sentença. Eu não discuti naquela tarde. Fui ao meu quarto, dobrei minhas coisas com um cuidado que parecia derrota e me dei 48 horas para chorar. No terceiro dia, com a cara inchada e a alma seca, liguei para o advogado que Eulália me apresentou no último mês de lucidez. Contei tudo. Ele ouviu como quem toma nota de um diagnóstico. Depois respirou. A senhora tem duas decisões para tomar, Beatriz. A primeira é legal, proteger o que é seu. A segunda é moral, decidir onde gasta o que recebeu. Fui ao banco, abri as contas, organizei o que precisava estar em nome de empresa para blindagem, sentei com uma contadora que me explicou como transformar dinheiro em tempo. Comprei roupas que não gritavam marca, mas pediam respeito. E marquei um encontro comigo mesma num lugar que eu tinha medo de entrar, o auditório do Teatro Castro Alves, naquela noite de leilão beneficente de instrumentos. Era a única homenagem que eu conseguia prestar a Eulália sem chorar descontrolada. No saguão do teatro, lustres como colares de luz, madeira polida pedindo para não ser tocada com pressa, um rumor de vozes que aprendem a ficar baixas diante do que é grande. Vera chegou com as amigas do clube. Camila não foi, tinha uma consulta de fertilidade, disseram. Eu fiquei atrás, folheando o catálogo, e me dei conta de que tudo que eu era cabia no preço de um piano usado. E ainda assim, eu podia. Não precisei fazer alarde. Levantei a placa nos lances certos, como quem diz sim a uma versão minha que eu vinha negando. Quando o martelo bateu, senti um nó se desfazer na garganta. Foi aí que ouvi. Tem gente que lava as mãos e vem tocar piano com dedos sujos. A frase veio de um sorriso que eu reconheceria no escuro. A sobrinha de Vera, uma espécie de influenciadora de salão que trabalhava como relações públicas daquela noite. A provocação não veio sozinha. Ela se cercou de risadinhas acessórias, como quem joga farinha no chão para ver quem escorrega. Eu respirei pela segunda narina e passei. Não era noite de guerra, era noite de aprender a vencer sem plateia. Paguei o lance, pedi para entregarem o piano no pequeno apartamento mobiliado que aluguei por um mês. Eu ainda não tinha decidido onde fixar a vida. E saí do teatro com a dignidade de quem descobriu que não precisa mais pedir licença para existir. No caminho de volta, no banco de trás do carro de aplicativo, a luz dos postes cortava o vidro em intervalos precisos, como metrônomo. Abri o celular, vi que havia 12 ligações perdidas de Camila e 4 mensagens de Vera. Fechei o aparelho. Eu sabia que, no dia seguinte, o telefone tocaria não por preocupação, mas por cálculo. Quando você enriquece, o mundo encontra um jeito de se lembrar de você. O que eu não havia previsto era o modo como me atacariam. Não foi pelo fronte do diálogo, foi pelas laterais dos grupos de família, pela linha de frente das redes. Uma amiga antiga me mandou captura de tela, um texto circulando no WhatsApp do bairro, narrando uma Beatriz que abandonou a filha no momento mais delicado, que escolheu vida de luxo ao invés de ser avó, que traiu o próprio sangue. Ninguém perguntava por contexto. Aquele tipo de história alimenta mais rápido do que verdade. No domingo, a igreja do bairro fez uma homilia sobre honrar pai e mãe, e eu virei subtexto no banco do fundo. Na segunda, um estagiário do escritório de Rodrigo postou um vídeo com emojis de vômito sobre gente sem classe que quer imitar elite. Eu juro que tentei deixar morrer, mas a mentira cria filhotes se a gente não a enfrenta. Marquei um jantar em um restaurante médio, nem fino para virar notícia, nem barato para parecer provocação. Convidei Camila e Rodrigo. Chegaram 5 minutos atrasados, Vera chegou antes. Pedi 3 pratos simples e, antes que viessem, espalhei sobre a mesa uma pasta com documentos. Escrevi minha história numa sequência que alguém que nunca quis ouvir fosse capaz de entender.
recibos de escola, declarações de imposto de renda dos meus salários, o contrato de doação indireta que o advogado aconselhou fazer para identificar os pagamentos do apartamento, o testamento de Eulália com firma reconhecida, a carta dela para mim. Camila segurou o papel como quem segura um papel que não é seu. Vera pigarreou, apoiando o queixo sobre a mão, calculando o que ganharia em me deixar falar. Eu contei do abrigo, do ultimato, das noites que passei virando plantão e voltando para casa para fazer artesanato que vendia no sinal. Contar é uma forma de organizar a própria ruína. Rodrigo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso explica alguma coisa, mas não muda o fato de que você tomou decisões por impulso. Eu olhei para Camila. Havia uma menininha atrás daquele batom. Você tem direito a ficar com raiva de mim por não ter sido perfeita, mas você não tem o direito de me humilhar como fez. Ela desviou os olhos. Vera sorriu de canto. O que você quer, afinal? Que a gente te peça desculpas e você volte para casa com uma mesada? Ela sempre cortava onde doía. Não, o que eu quero, Vera, é que vocês parem de mentir sobre mim, que parem de usar meu nome para fechar a boca dos outros e abrir as portas onde vocês querem entrar. E quero que respeitem as decisões financeiras que não dizem mais respeito a vocês. Foi quando chegou a sobremesa e com ela o vídeo. Uma colega do hospital me enviou, com um "sinto muito por te mostrar isso". Camila aparecia em um jantar entre amigas, rindo alto. Alguém pergunta, em off, "E sua mãe, resolveu morar com você agora que tá sem emprego?" Camila, com a taça na mão, ela vai arrumar um velho rico para cuidar, sempre foi boa nisso. O riso bateu no meu rosto como vento frio. Eu desliguei o telefone, empurrei o prato, pedi a conta. Eu não vou processar você por isso, Camila. Não vou me vingar. Mas, a partir de hoje, você não usa mais o meu nome para comprar respeito. A partir de hoje, cada porta que você entrar vai ser pela sua chave. Levantei sem pressa. As pessoas na mesa ao lado fingiam não escutar. No caixa, paguei pelos 4. Dignidade precisa de gesto. Saí para a rua com o ar quente batendo no rosto e, pela primeira vez, não senti culpa. Se um pedaço dessa história te lembrou da sua, me diz nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Sua opinião ajuda a entender quantas de nós já carregaram pesos que não eram seus. Se fizer sentido para você, se inscreva no canal para ouvir e contar histórias que importam. Isso nos mantém juntas. As semanas seguintes foram um manual de como se quebram pontes sem fazer barulho. Bloqueei números. Pedi ao porteiro do meu prédio temporário que não aceitasse recados. Colegas do hospital vinham trazer solidariedade, deixavam bolo na portaria, me chamavam para um café em horários improváveis. Voltei ao Teatro Castro Alves, agora para buscar o piano. A equipe da entrega era cuidadosa. Quando o primeiro acorde soou na minha sala pequena, entendi que paz tem som. De manhã, comecei a estudar com método. Eulália me deixara anotações que pareciam bilhetes de além. Dedos 2 e 4, respira. E entre escalas, fui ao cartório. Dei entrada no processo para reconhecer a origem do dinheiro usado no apartamento. Não era sobre tirar teto de ninguém, era sobre dizer ao papel a verdade que a boca dos outros negava. Numa terça-feira de vento teimoso, vi Camila no portão do meu prédio. Estava bonita como sempre, mas havia cansaço no blush, pressa na fala. Ajoelhou no cimento. A joia que ela usava no dedo chocou com a pedra e fez um som que me acompanharia por dias. "Mãe, volta! Eu fui estúpida!" A cena tinha testemunhas, o porteiro, 2 vizinhos, um entregador com a mochila quadrada nas costas. Quem nunca viu uma reconciliação urgente não sabe como dói dizer não. "Filha, eu não voltei a ser sua mãe para te ver se contorcer no chão. Levanta." Ela levantou. "Vamos conversar lá fora sem plateia." Fomos até a sombra de uma amendoeira. O cheiro de terra molhada que vinha da calçada me deu coragem. "Eu te amo, Camila. Não duvida disso. Mas eu me amo o suficiente para te ensinar que amor não é caixa eletrônico. Eu vou te ajudar com o que importa. Terapia, verdade, limites. Com dinheiro, não." Ela sacudiu a cabeça, o orgulho lutando com a necessidade. "Então você prefere comprar piano do que comprar paz?" Eu sorri sem humor. Eu preferi comprar de volta a minha vida.
Obrigada por continuar aqui comigo. Sei que essa parte é dura, mas te prometo, o melhor e o mais justo ainda está por vir. Se fizer sentido, deixa um like para eu saber que esse tipo de história te toca e compartilha com alguém que precisa ouvir que dizer basta não é crueldade, é cura. Quando o processo começou a andar, Vera acionou os contatos. O advogado dela, um homem de terno que parece ter nascido dentro de um, me ligou com uma proposta indecente travestida de acordo. Se a senhora desistir, eles assinam um termo de retratação privada e devolvem parte do valor das parcelas. Eu respirei, contei até 8 e respondi: não quero parte, quero o princípio. Ele ficou mudo 2 segundos, como se eu tivesse falado numa língua que ele não dominava. Fechamos a ligação com elegância artificial. No dia seguinte, as amigas de Vera começaram a ensaiar um cerco social. Convidados retirados, WhatsApp silencioso quando eu entrava no elevador, sorrisos que terminavam antes de começar. Eu tinha 55 anos e aprendia, enfim, que ser excluída de lugares que me ignoravam era uma espécie de libertação. No hospital, a história tomou o corredor. Enfermeiras antigas me abraçavam mais tempo do que a etiqueta manda. Uma médica residente veio me perguntar se eu daria uma aula extraoficial sobre como não se perder cuidando dos outros. Eu disse que sim, e sem perceber comecei a falar. Falei de prontuários e de promessas, de pacientes e de paredes, de como aprender a chorar para dentro e de quando deixar a lágrima sair. No fim, uma delas levantou a mão. E com a família, Beatriz, como é que a gente cuida sem se abandonar? Eu respondi sem pensar, como quem finalmente decorou uma partitura, dando nome ao que cada um está pedindo e dizendo não quando o pedido é ferida. A audiência de conciliação foi numa sala branca demais para a quantidade de histórias que ela recebe por dia. Camila chegou de cabeça baixa, Rodrigo com a pasta preta, Vera com o perfume doce demais. Eu fui com um vestido azul marinho que comprei num brechó, cabelo preso, um colar simples que ganhei de Eulália, um pendente pequeno em forma de clave. O conciliador olhou para nós 4 e viu não um caso, mas um campo minado. Abriu o rito. Eu falei primeiro. Não havia ódio na minha voz, havia cansaço e uma nitidez que a dor poliu. Eu só quero que o nome de quem pagou esteja reconhecido e quero que as ofensas parem. Só isso. Rodrigo disse que interpretou o peso morto como figura de linguagem. Vera falou do medo da instabilidade como se o medo justificasse tudo o que a boca fala quando o coração queima. Camila chorou. Não aquele choro de novela, mas um choro confuso de quem ainda não descobriu onde dói. Eu respirei fundo 3 vezes para não levantar e abraçar. O acordo parcial veio, o reconhecimento do aporte financeiro feito por mim, um compromisso assinado de não me mencionar em redes sociais e grupos, a promessa de que o apartamento não seria vendido ou usado como alavanca de dívida sem minha ciência. Foi a vitória possível. Saí da sala com uma sensação agridoce. Às vezes, justiça é só um papel que diz não inventem mais sobre mim. Nos meses seguintes, transformei o apartamento alugado em casa temporária de verdade. Comprei uma mesa de madeira com marcas de copos antigos, onde o piano encontrou lugar ao lado da janela. Criei uma rotina, manhã de estudo, tarde de caminhada no dique do Tororó, um café preto forte que eu coava em silêncio como quem reza. Fiz terapia. Descobri que a culpa tem mãos grossas que apertam a gente pelo pescoço e que dá para soltá-las com treino. A cada semana, eu escrevia uma carta que nunca enviei. Para o ex-marido, para a assistente social do abrigo, para a Beatriz de 30 anos atrás que achava que amar bastava. O som da cidade foi mudando. Ou talvez eu tenha mudado de ouvido. Camila tentou mais 2 vezes. Uma por meio de um áudio curto. Mãe, vamos pelo menos almoçar no domingo? Outra por mensagem longa, lembrando de coisas boas, pedindo uma nova chance para a gente se conhecer sem interferências. Eu respondi com um convite direto. Vamos começar pela terapia de família. Eu vou, você vai. Sem Vera, sem Rodrigo. Só nós 2 e uma profissional. Ela visualizou, não respondeu. Depois mandou um coração sem cor. Eu entendi o que dava e o que não dava para esperar. O amor continua, a convivência é outra conversa.
Num final de tarde de chuva fina, abriu-se a notícia que eu não tinha pedido: uma investigação sobre a empresa em que Rodrigo trabalhava. Contratos com prefeituras, notas frias que não passavam pelo meu corredor, mas que chegaram à minha porta como tudo chega quando se é mulher numa cidade onde notícias têm pernas. Eu não comemorei. Injustiça não vira justiça só porque troca de alvo. Mas, por dentro, entendi que ninguém sai ileso de construir narrativa em cima de quem sempre sustentou o peso. Quando, depois de um ano, assinei a escritura de uma casa pequena perto de um lago, levei 3 caixas e um vaso de pitanga. O piano veio por último, coberto por um lençol branco. A casa tinha 2 quartos, um quintal tímido e uma cozinha que pedia cheiro de alho e cebola na frigideira. Pintei as paredes de um branco quase creme e pendurei a única foto que fazia sentido. Eu e Eulália lado a lado num recital comunitário, as mãos quase tocando porque ela tinha acabado de me ensinar a virar a página da partitura sem perder o tempo. Na primeira noite, choveu grosso. O telhado respondeu com um barulho que me embalou para um sono sem sobressaltos. Acordei com vontade de rir sozinha. Eu estava em casa, numa casa que não devia explicações. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Não, eu me arrependo do tempo em que confundi bondade com autoabandono, do tempo em que aceitei ser apagada da foto, do tempo em que chamei de amor o que era só medo de perder. Hoje, quando eu sento ao piano, eu toco para uma plateia de 1,5 pessoas, eu e a memória da mulher que me ensinou a não ter vergonha de ter sobrevivido. Se você ouviu a minha história até aqui, obrigada. É difícil falar do que a gente preferia ter esquecido, mas eu aprendi que toda cicatriz que a gente assume dá nome à cicatriz de alguém. Se essa narrativa te tocou, se você reconheceu pedaços seus aqui, me conta nos comentários o que você aprendeu com as suas próprias perdas e voltas por cima. Se quiser acompanhar mais histórias reais, contadas sem maquiagem, mas com respeito, se inscreva no canal e ative as notificações. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que dizer basta não é feio. Feio é viver implorando migalha. Eu não sou heroína nem mártir. Sou uma mulher que demorou 55 anos para permitir-se não ser escada de ninguém. A segunda metade da vida não precisa repetir a primeira. E, se tem uma música que eu gostaria que você leve daqui, é esta. O silêncio entre uma nota e outra também é parte da canção. É nele que a gente respira, é nele que a gente escolhe de novo, é nele que, enfim, a gente se encontra. A conclusão chegou como chegam as marés que não pedem licença. Não foi num grande evento nem diante de uma plateia. Foi numa tarde de vento morno, com cheiro de capim molhado entrando pela janela da cozinha. Eu estava descalça lavando xícaras quando a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Camila do outro lado, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, um casaco leve sobre os ombros. Ela segurava uma sacola de pano e um envelope fino. "Posso entrar?" perguntou, a voz baixa, como se não quisesse acordar a casa. "Pode, mas deixe os sapatos do orgulho do lado de fora", eu disse, metade brincadeira, metade pedido. Ela sorriu sem graça, tirou as sandálias e entrou olhando ao redor, como quem reconhece um lugar que nunca viu. A sala era pequena, mas havia espaço para o piano, a mesa com marcas antigas de copos e 2 cadeiras perto da janela. Ela notou a foto na parede, eu e Eulália, as mãos quase se tocando. "Quem é?" apontou, mesmo sabendo que a pergunta carregava um peso maior do que um simples quem. "Alguém que me ensinou a não ter vergonha de sobreviver." Silêncio. Camila respirou, tirou do envelope um papel amassado. Era uma receita, com uma lista de remédios que eu conhecia pelo nome e pelos efeitos colaterais. Ela colocou sobre a mesa como quem devolve algo que roubou de si mesma. "Eu comecei a terapia", disse, sem rodeios. A psicóloga perguntou quando foi que eu aprendi a merecer amor. Eu não soube responder, só chorei. Eu puxei a cadeira e indiquei que sentasse. Aquela cozinha já tinha ouvido confissões minhas, segredos de Eulália e o som do meu próprio cansaço. Podia acolher mais um fio de verdade. "Eu não vim pedir dinheiro", ela continuou. "Vim pedir uma chance para aprender a ficar. Ficar quando é difícil, ficar sem manipular, ficar sem exigir recibo." Eu guardei a receita na gaveta do aparador, não para esconder, mas para dizer a ela e a mim
que certas dores não precisam ficar expostas para existir. As portas daqui não têm chave inglesa, falei. Elas abrem com limite, não com barganha. Eu posso te dar café, posso te ouvir, posso caminhar ao seu lado até a porta da terapia. O resto é seu. Ela assentiu, os olhos marejados. Do lado de fora, um passarinho teimava em construir ninho na calha. A vida, às vezes, insiste nos lugares mais improváveis. Você me perdoa? Perguntou, num sussurro de criança. Eu respirei. Perdão é coisa que a gente oferece para se libertar. Reconciliação é outra música. Coloquei a mão sobre a dela, não como absolvição, mas como acordo. Eu te perdoo pelo que é perdoável, respondi, e te convido a sustentar o resto comigo, no tempo que as coisas verdadeiras pedem. Ela chorou. Não aquele choro dramático, de novela. Um choro pequeno, de quem descobre que o chão existe. Ficamos ali, quietas, até que a chaleira apitou. Fiz café forte, coloquei 2 xícaras na mesa. Não brindamos, só bebemos. Nos dias seguintes, Camila veio algumas vezes. Chegava com perguntas, voltava com tarefas. Listar o que era dela e o que era dos outros. Escrever uma carta para si mesma aos 8 anos. Perceber quando a voz de Vera falava por sua boca. Às vezes, falhava. Outras, me surpreendia. Eu aprendi a não interpretar cada gesto como vitória ou derrota. Aprendi a aplaudir o progresso pequeno como quem reconhece uma nota difícil tocada pela primeira vez sem errar. Vera não apareceu. Rodrigo, menos ainda. Eu não tinha curiosidade de saber dos dois. A cidade, como toda cidade, tratou de fabricar as próprias versões da história. Que a velha enfermeira ficou rica, que a filha ingrata pediu arrego, que o genro se enrolou. Eu parei de corrigir o mundo, preferi afiná-lo por dentro. Num sábado de céu aberto, o centro comunitário do bairro organizou um sarau. A coordenadora me convidou para tocar. Eu ri, disse que ainda errava até parabéns para você. Ela insistiu. A gente precisa ver gente adulta errando em público para aprender que dá para viver depois disso. Aceitei. No palco pequeno, o banco do piano estava um pouco mais alto do que eu lembrava. As mãos suaram. Olhei para a primeira fila. Camila estava lá, discreta, uma blusa clara, as mãos unidas entre os joelhos. Ao lado dela, uma cadeira vazia. Achei bonito que o vazio tivesse lugar marcado. Toquei o que Eulália chamaria de música que dói e sara. Errei 2 vezes, acertei 17, respirei onde antes eu prendia o peito. No final, não houve aplausos de auditório grande, nem flores caras. Houve gente de verdade batendo palma com vontade. E houve Camila, de pé, sem exagero, me olhando como quem finalmente enxerga não a mãe perfeita, mas a mulher inteira. Na volta para casa, caminhamos devagar. Ela apontou o céu, uma lua branca, ainda tímida, recortando as copas das árvores. Eu queria te dizer, ela começou, e parou, procurando a palavra que não ferisse. Que eu não sei ser sem você, mas quero aprender a ser com você, não em cima de você. Eu sorri, cansada e feliz como ficam as mães quando o filho dá o primeiro passo com as próprias pernas, mesmo que tardiamente. Então vamos fazer assim, respondi. 2 cadeiras, uma mesa, uma xícara para cada uma, nenhum grito. E, nas quartas-feiras, terapia. Ela riu e enxugou o canto do olho. Fechado. No portão, nos abraçamos sem promessas. Deitei mais tarde ouvindo o bambuzal atrás da casa conversar com o vento. Pensei no que fui, no que deixei de ser, no que ainda posso me tornar. Penso muito em Eulália. Em como ela diria que a partitura da vida não exige que todas as notas sejam belas, mas que a gente respeite a pausa. E eu, que um dia confundi bondade com ausência de fronteira, descobri que amor, sem contorno, não abraça, engole. Se você caminhou comigo até aqui, obrigada. Me diga, no seu lugar de filha, mãe, avó ou mulher que sustenta mundos, você abriria essa porta de novo? Abriria com quais regras? Quero ler sua história nos comentários. Se esse encontro te fez sentido, se inscreva no canal para ouvir e contar histórias que curam, sem maquiar. E venha ver o próximo vídeo recomendado. Ele começa em silêncio, mas termina com a coragem que talvez esteja faltando aí dentro. Eu não sou heroína. Sou uma mulher que aprendeu,
Tarde, mas há tempo, que o peso morto não eram os outros. Era tudo aquilo que eu carregava para ser amada. Hoje eu largo. Hoje eu escolho. Hoje eu toco. E entre uma nota e outra, eu finalmente respiro.